agora o TVE no Campus, programa que aproxima a universidade da comunidade. E o nosso tema de hoje é Educação Superior Indígena. Você sabia que o primeiro curso de nível superior voltado para indígenas foi criado aqui no estado? Pois é, o curso é de licenciatura intercultural e é oferecido por meio do Núcleo em Siquirã da Universidade Federal de Roraima. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor da Universidade Federal de Roraima, Marcos Braga, que também é coordenador do Núcleo em Siquirã e a presidente da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, professora Pierlângela Nascimento. E eu começo com o professor. Professor, eu queria que o senhor explicasse como funciona o curso na universidade. Ok, obrigado ao convite, do Núcleo de Rádio TV da universidade. Bom, o Núcleo em Siquirã, de formação superior indígena, ele é criado a partir de uma demanda dos povos da comunidade indígena de Roraima em 2001. Consequentemente, com a criação do núcleo, montou-se o projeto político-pedagógico em reuniões, em seminários, em eventos com a participação de lideranças, professores, da comunidade. E o projeto da licenciatura intercultural ele é implementado em 2003, quando ingressam os primeiros 60 alunos do curso de licenciatura intercultural. Então o curso ele em nível de graduação, ele tem duração de 4 anos e meio e tem 3 áreas de habilitação, ciências da natureza, ciências sociais e comunicação e arte. Então ele funciona, são professores já em formação, então em trabalho, ele funciona janeiro e fevereiro, julho e agosto, no período, digamos, de recesso escolar, das suas comunidades, das suas escolas, quando eles estão aqui no campus do Paricarana, desenvolvendo atividade didático-pedagógica dentro dos diversos temas contextuais das 3 áreas de habilitação. Então ele funciona, além dessa parte presencial, a gente diz que ele é multipresencial porque tem outro momento que é o acompanhamento pedagógico nas comunidades, que se dá através dos encontros pedagógicos, encontros realizados tanto no semestre como no outro. A metodologia via pesquisa, o professor indígena em formação, ele começa o trabalho intelectual dele de aprimoramento, de aperfeiçoamento, desde o primeiro semestre, desenvolvendo pesquisa, que é justamente um trabalho que ele vai desenvolver ao retornar para suas comunidades. Então o curso funciona dentro desse contexto. E ele tem 3 princípios balizadores, que é a transdisciplinaridade do conhecimento, ele tem não só a questão disciplinar de uma área, mas dialoga com diversas áreas. A gente chama isso de transdisciplinaridade. E um outro princípio é o princípio da interculturalidade, que é essa troca de saberes, esse intercâmbio dos saberes indígenas com os saberes ditos técnicos científicos. E por último, a dialogia social, que é esse diálogo com os diversos sujeitos, com os diversos atores, os indígenas sendo protagonismo do processo. Então não é um curso para ele, mas foi um curso montado a partir de suas demandas e necessidades. E, professora, por que é importante a inclusão desses povos indígenas no ensino superior? Bem, a nossa inclusão no ensino superior garante principalmente a questão da formação de um profissional que vai permanecer no estado de Roraima, Então, aqui, com a formação dos indígenas, o que a gente quer? Qualificar um quadro profissional para que permaneça trabalhando ou nas comunidades indígenas, no caso da licenciatura intercultural, ou mesmo que seja aqui na capital Boa Vista, mas esse profissional, ao ser formado, a gente quer garantir que ele permaneça aqui no estado de Roraima, trabalhando voltado para os povos indígenas, na assistência, seja ela médica, jurídica, em todos os campos profissionais. Então, por isso que essa inclusão é importante, porque como nós temos uma população grande e também as nossas terras precisam de atendimento, a população indígena precisa de um atendimento, assim como também em outras áreas, como os ribeirinhos também. Então a gente busca isso, a valorização desse profissional indígena para que ele permaneça no estado de Roraima. Bom, nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos.
de volta com o TVA no Campus, hoje conversando sobre educação superior indígena. Vamos assistir agora a uma matéria sobre a Joênia Wapichana, que é a primeira advogada indígena do Brasil. Acompanhe. O primeiro indígena a se formar em direito no Brasil é roraimense e é uma mulher. Joênia Wapichana é também a primeira pessoa indígena a falar no Supremo Tribunal Federal. A exposição oral foi durante o julgamento sobre a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Joênia se formou advogada na Universidade Federal de Roraima. Quando passou no vestibular entre os primeiros colocados em 1993, não havia cotas para índios. Ainda assim, ela defende as políticas afirmativas. Mesmo que seja temporária, mas eu acho que é necessário ter sim cotas, é necessário ter forma de ingresso diferenciado, porque aí vai estabelecer uma igualdade, digamos assim, de tratamento, porque não adianta colocar numa situação por igual sem você dar condições para que aquela igualdade seja de forma exercida. Não adianta você dar espaço para os indígenas ingressarem em outros setores públicos se você não dá condições de uma visão mais técnica, mais crítica sobre determinados assuntos. De acordo com a Universidade Federal de Roraima, na instituição estudam 300 alunos indígenas, o que representa 7% do total dos acadêmicos. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade aprovou em 2007 uma resolução sobre a oferta de vagas extras para indígenas nos cursos de graduação. Cada departamento define quantas vagas extras devem ser criadas. Professora, como está então a situação desse indígena que se forma em nível superior no mercado de trabalho? Bem, a formação superior indígena no estado de Roraima ela é recente, né? Inclusive, como vocês vão abordar, já teve a formatura, né, da primeira turma de licenciatura intercultural. Outros profissionais das outras áreas, que a Universidade Federal foi a primeira instituição que abriu esse espaço para esses outros profissionais da área de medicina, enfim, várias áreas que... O que a gente visa com isso? Que esses profissionais possam permanecer nas instituições que já atuam com a questão indígena, né? No caso, por exemplo, os médicos, para ir para a FUNASA ou o Ministério da Saúde, mas sempre voltado para o trabalho que já existe, né? No caso, os professores da licenciatura intercultural, eles já são professores do quadro efetivo do Estado, da Secretaria de Educação, eles já trabalham nas comunidades. Então, paulatinamente a gente vai estar discutindo como vai ser a inserção desses profissionais no mercado de trabalho, né? Porque eles estão num processo de início de formação, então, na Universidade Federal, esse processo é recente, né? E, professor, esses cursos, né, de nível superior têm se tornado mais frequente e acessível a esses povos indígenas? Na realidade, a luta dos povos indígenas é a luta pela sua autonomia, né? A autonomia passa também no sentido de poder instrumentalizar, dar as condições, né, propiciar realmente o acesso a outros conhecimentos. Então, os povos indígenas têm demandas específicas, isso que a professora Pierlângela destacou. Demandas na área de saúde, demandas para a gestão do território, demandas na administração, na contabilidade, na economia. Então, hoje, dentro da UFRR, dentro desse processo de inclusão, de valorização, de reconhecimento a essa diversidade, atender às demandas locais, regionais, no caso, atender a demanda dos povos indígenas, além do curso de licenciatura intercultural, também hoje a gente está discutindo a ampliação de vagas ou vagas extras nos outros cursos também são importantes na formação dos indígenas. Aí que foi criado em 2007 o processo seletivo específico para indígena, o PCI, onde alguns cursos responderam positivamente a essas demandas, como o curso de medicina, de ciências sociais, de economia. No segundo processo, em 2008, foi oferecido, além desses cursos, biologia, computação, relações internacionais e também história. E no PC desse ano, além desses cursos que é oferecido em 2007 e 2008, ampliou-se também para o secretariado executivo, precisa formar profissionais de secretário para atuar nas organizações indígenas, na gestão das suas instituições, e matemática e também o curso de psicologia. Então, são demandas que a universidade vai respondendo a partir do momento que essas populações. Então, isso faz parte, preocupa. E o mundo do trabalho, como é que fica? No caso da licenciatura, já são professores, né, em formação, todos já são contratados,
efetivado, né, seja seletivado, temporário, mas a maioria são do quadro efetivo. Algum do ex-território da União, outros realmente têm vínculo com a prefeitura, mas, digamos, 90% é do Estado, que é responsabilidade do Estado. Nessas outras áreas, serão uma exceção paulatinamente, porque tem demandas, né? As organizações estão aí com seus convênios, com as suas parcerias para absorver esses jovens que estão sendo qualificados. Como a saúde, você tem os distritos sanitários. Hoje, um grande desafio na saúde indígena é profissionais que não permanecem nos distritos sanitários. Há uma grande rotatividade. E aí, a gente qualificando esses profissionais, seja ele enfermeiro, biólogo ou médico, com certeza ele já vem da comunidade fazer esse vestibular com a carta, com a indicação, né, de retornar para a sua comunidade para pensar a qualidade de vida, pensar o bem-estar, né? Então, é um pouco essa questão. Então, o Inxiquirã tem esse trabalho também de estar dialogando com os outros cursos, de estar discutindo, vendo a importância, né, dessa interculturalidade e nasceu dentro dessa perspectiva, né? E não só isso, o curso da licenciatura, como hoje a gente está agora trabalhando para um segundo curso, que é a gestão territorial indígena, ou seja, o desafio não é mais só o Estado brasileiro garantir os direitos tradicionais das populações indígenas, suas terras, a ocupação permanente, mas dar as condições, e dar as condições passa pela qualificação, passa por oferecer instrumento nesse sentido. É aí que vem esse segundo curso específico para indígena, que é o de gestão territorial, onde a gente está aí num processo de fechar o projeto político-pedagógico, contratação de professores e começar o vestibular ainda em junho, para as aulas começar em setembro, desses 40 indígenas que irão, dentro de 4 anos, se tornar bacharéis em gestores territoriais. Pensar o manejo dos recursos naturais, pensar realmente a elaboração de projetos, pensar realmente como fazer a gestão sustentável, o etnodesenvolvimento das terras indígenas. Bom, logo depois do intervalo você vai ver uma reportagem especial sobre os alunos do curso de Licenciatura Intercultural do Núcleo Inxiquirã. Não saia daí! Estamos de volta com o programa TVE no Campus. Bom, no final de março desse ano foi a formatura da primeira turma do curso de Licenciatura Intercultural do Núcleo Inxiquirã. E é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem especial. Sejam bem-vindos, diz a faixa em macuxi, inglês, português e uapixana, aos 1.500 convidados para a festa na aldeia. O motivo para comemorar é que 37 alunos do curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Roraima vão receber o diploma de nível superior. Eles são das etnias macuxi, iecuana, uapixana, ingaricó, taurepang e uaiuai, a primeira turma de indígenas graduados do país em uma instituição federal de ensino. O curso oferece 3 habilitações: Ciências da Natureza, Comunicação e Artes e Ciências Sociais. Getúlio Solon optou por Comunicação e Artes. Ele dá aula há 6 anos na comunidade indígena em que nasceu, Kanauani. Getúlio pretende continuar estudando e fazer pós-graduação, mas não pensa em deixar a comunidade. A gente que tem essa visão indígena da cultura, da identidade que precisa ser fortalecida, não pensa, por mais que tenha um melhor salário, por mais que tenha um emprego mais diferente, mais fácil, mas a gente vai sempre optar por aquilo que é nosso. A comunidade indígena de Kanauani fica em Cantá, a 22 quilômetros de Boa Vista. Aqui, em 2001, os professores indígenas de Roraima elaboraram em Assembleia Geral a Carta de Kanauani, em que reivindicavam o acesso dos povos indígenas ao nível superior. Daí nasceu o Núcleo Inxiquirã da Universidade Federal de Roraima. De acordo com o coordenador do Núcleo Inxiquirã da Universidade, o curso de Licenciatura Intercultural nasceu em 2003 para atender à necessidade dos professores indígenas do Estado, que na época não tinham formação superior.
A gente está criando uma pedagogia indígena quando leva em consideração esses aspectos culturais, políticos, econômicos, da organização social de cada povo, de cada comunidade, no processo de construção de conhecimento. Para os formandos, o sentimento é de realização de um sonho coletivo. Esse momento foi esperado por todos os povos indígenas para que nós pudéssemos fazer uma formação que pudesse contribuir com a comunidade, contribuir com a gestão do território, com a melhoria da educação nas comunidades indígenas. Caipan Takam, vocês estão formados. Parabéns. Ao que parece, eles ainda vão ter muitos motivos para comemorar. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser uma professora. Bom, professor, o que representou esse momento, né? O que é que o senhor espera a partir disso? Olha, como a própria universidade parabeniza o núcleo, os indígenas, é uma conquista histórica. Essa conquista é uma conquista dos povos indígenas, das comunidades indígenas de Roraima, no sentido de estar qualificando o seu povo para fazer a gestão dos territórios, fazer a gestão da educação, da saúde. E o que representa é a gente estar dando, né, melhores condições para que possa cada vez mais melhorar a qualidade de ensino nas escolas indígenas, né? Não só pensar essa qualificação, mas a gente tem visto que o próprio acesso à universidade tem propiciado a expansão pelo ensino médio. O ensino médio já é consequência à medida que esses indígenas estão sendo qualificados, estão ampliando os seus conhecimentos. Então, um dos fatores é esse. A ideia também é a continuidade. Hoje, eles que estão se formar agora já são 37 egressos da casa, estão agora já reivindicando pós-graduação. Querem fazer mestrado, querem fazer doutorado, porque muitos querem ser pesquisadores e no futuro querem fazer parte do Ixtiquirã como docente, fazer os concursos, que é para isso que o NUC também foi criado, absorver também indígena, né? A gente está no primeiro momento que veio para implementar, mas com certeza a quarta fase desse processo, dessa unidade acadêmica, quem vai fazer são os indígenas que já estão qualificados, titulados, através de concurso. Não o Perlange pode dar uma opinião melhor do que eu nesse sentido. Eu, como fui uma das formandas, né, então para nós é muito significante, principalmente porque é o resultado de uma vitória, de uma luta, né? Então é uma vitória para nós, povos indígenas, para a categoria de professor indígena, né, tendo como a Universidade Federal a primeira instituição federal do país, né, a formar e a ter um curso numa universidade federal regular, né? Então todos os anos entram novos professores indígenas, né, para se formar. Então para a gente é uma conquista muito grande. Eu acho que não só também para os povos indígenas, mas para o estado de Roraima, porque nós, enquanto qualificados nessa universidade, nós vamos permanecer nas escolas indígenas. E é isso que a gente sempre fala, né? Nós temos que ter uma formação para que os profissionais cheguem na ponta. Na ponta não quer dizer as capitais, mas cheguem na zona rural e nas terras indígenas, né? Para que então isso significa uma qualidade, levar uma qualidade de educação para as comunidades indígenas, né? Não pensar o contrário, que a qualidade da educação só acontece nas cidades, mas pensar nesse contrário. Uma nova forma de se pensar a educação, a qualificação profissional nas comunidades indígenas, né, para que de lá possa sair bons profissionais. Bom, chegou a hora da participação da comunidade, então vamos à primeira pergunta. A Universidade Federal oferece curso de especialização para indígenas? Professor, pode responder? Bom, dentro do nosso processo de expansão do Núcleo Ixtiquirã, né, da unidade acadêmica, novas demandas estão surgindo. Não só demandas da licenciatura, como eu falei anteriormente, demanda por outros cursos de graduação, de gestão territorial e, em 2011, na área de saúde. Além da graduação, as demandas agora, por conta dessa turma de egresso ou de outros indígenas que já terminaram em outras áreas, no nosso plano de metas de pós-graduação, a gente está pensando em oferecer uma especialização em educação escolar indígena em 2011 e uma educação, um mestrado em educação
educação intercultural em 2013. Claro que tudo isso vai depender da qualificação do corpo docente, chegar mais doutores na unidade acadêmica, porque precisa ter, né, um corpo docente qualificado, com a titulação de doutorado. Então, são os desafios que estão postos como demanda para a nossa unidade acadêmica. E com certeza essas metas serão concretizadas, porque a gente vai lutar por elas, né? Nós vamos agora a mais um intervalo e voltamos já. Estamos de volta e vamos agora direto à segunda pergunta da comunidade. Como estão os concursos para os professores indígenas aqui no estado de Roraima? Professora, pode responder. Bem, os concursos, né, a nossa meta com a licenciatura intercultural e com o projeto de magistério indígena, que é o projeto Tamigan, é para ter concurso, né, em 2012. Um concurso específico para indígena, né? Agora foi realizado um concurso, mas nós temos apenas 36 professores com magistério. Então, e com licenciatura, esses professores ainda estão cursando a licenciatura intercultural. Então, nossa meta é 2012 ter professores para já ter um quadro para fazer o concurso, né? Então, agora os outros profissionais, como nós estamos falando aqui, que na universidade não só o Núcleo Siquirã trabalha com a formação de professores, mas os outros profissionais, aí é posteriormente, né? A gente tem um longo caminho a percorrer ainda para saber aonde vamos estar discutindo a inserção desses profissionais, né? Agora com o segundo curso de gestão territorial das terras indígenas, que vai ser esse ano. Então, isso vai ser ainda uma grande caminhada para nós, assim, quando depois nós tivermos esses profissionais que vão sair da universidade para trabalhar isso. Mas a previsão é só concurso ainda para professores indígenas, né? Que é uma situação que a gente ainda vai negociar com o estado de Roraima. Bem, o TV no Campo está terminando. Nós agradecemos a participação de vocês aqui no programa e eu deixo o espaço agora para as suas considerações finais. Professor? Bom, eu queria agradecer a oportunidade do Núcleo Rádio TV para a gente estar aqui divulgando o trabalho da nossa unidade acadêmica e também aproveitar em público que todo esse processo hoje de expansão, de conquista que a universidade vai respondendo, também passa por uma decisão de gestão administrativa, né? Então a gente não pode esquecer a decisão da administração superior, na pessoa do professor Roberto Ramos, né, e Joconda Martinez, que vem dando todo o apoio e todas as condições necessárias nesse processo hoje que eu estou chamando de expansão da unidade acadêmica em Siquirã. Então, eles também é uma decisão política da gestão, né? Não só o pró-reitor, o reitor, a vice-reitora, mas também os demais pró-reitores, o Júnior, né, Manuel Bezerra Alves Júnior, a professora Geis Alves Pimentel, no primeiro momento a professora Kátia Wangli, quando era da pesquisa e pós-graduação, depois o professor Frank James, hoje o professor Pessoni. Então, a administração superior e a PROEG, né, a professora Edinalva, que é onde nós estamos ainda vinculados diretamente. Então, hoje, nesse processo de expansão, onde estamos agora inaugurando no final de abril, né, o módulo 2, o Ixtiquirã, o bloco 2, com 8 salas de aula para funcionar esse novo curso e também dar continuidade às atividades da licenciatura, e a própria expansão do bloco 1, que são 5 salas de professores. Então, todo esse trabalho é também, né, a universidade respondendo às demandas locais, mas também é uma decisão da administração superior. E esse trabalho de manutenção da licenciatura passa por outras parcerias, né? Com a Fundação Nacional do Índio, com a FUNAI, com o próprio convênio que a gente tem com a Secretaria de Educação, né, do Estado, né, com o próprio apoio do MEC, via os convênios com a CESU e com a SECAD. Então, é essa a mensagem que eu deixo, que se hoje temos uma educação escolar indígena, essa educação que é específica, que é diferenciada, que é intercultural, ela é resultado de todo um processo de organização e mobilização dos indígenas, né? Que no primeiro momento era uma educação homogeneizadora, integracionista, e a partir de 88 há uma ruptura, criando novos paradigmas. O paradigma
do respeito e do reconhecimento à etnodiversidade, né, à etnodiversidade de povos indígenas no Brasil. Então, são paradigmas que vão surgindo a partir dos próprios mobilização deles. Então, a educação hoje está se tornando uma realidade, tem conquista, mas tem ainda desafios para que os sistemas municipais, os sistemas estaduais possam entender que a educação escolar indígena, ela é reconhecer a categoria escola indígena. Ela nem é escola urbana, nem rural, é uma escola indígena. Então, você tem que trabalhar com essa realidade. É isso, muito obrigado. Professora. Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, a todos os telespectadores, né, aos universitários, principalmente, dizer que nós, povos indígenas, estamos presentes no dia a dia da universidade, né, e gostaríamos de muito que todo mundo conhecesse, né, nossa realidade, que pudesse entender mais, porque a interculturalidade tem que partir de nós, povos indígenas, mas também tem que partir do não indígena para conhecer mais nossa realidade, né? Acho que a universidade como um todo está de parabéns por ter esses cursos, por ter indígenas e por fazer a discussão de ensino superior de uma forma séria, de uma forma qualificada e aberta realmente a entender o que é diversidade. Então, o Estado de Roraima é pioneiro, a Universidade Federal de Roraima está de parabéns e o que a gente chama é isso, todos os universitários a compreender, a estar conosco, né, nesses debates sobre ensino superior indígena, que é recente no país, né, mas que tem um longo caminho. Então, a universidade, os universitários daqui têm muito que contribuir com as outras universidades. Então, eu coloco isso para todos os telespectadores, para que a gente possa dialogar mais, né, para nós nos compreendermos melhor, para que a gente possa fortalecer a Universidade Federal de Roraima aqui e que a gente possa tirar daqui muitos bons profissionais que permaneçam no nosso estado, né? Então é isso que eu desejo a todos e é isso que nós, povos indígenas, almejamos, né? Que todos podemos fazer esse diálogo e que dentro desse mundo acadêmico, né, que a gente traz a nossa cultura para dentro de uma universidade, a gente possa conhecer o mundo acadêmico, levar, né, e construir junto uma sociedade mais justa para todos, né? Tanto para os povos indígenas como para as outras pessoas também. Obrigada, professora. TVE no Campus fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quiser, você pode mandar sugestões para o nosso e-mail, que é tvenocampus@nrtu.ufrr.br. Continue acompanhando a programação da TVE Canal 2 e não perca o próximo programa, que vai discutir sobre o projeto Hidros da UFRR. Até lá!